Você pode cantar esse convite à oração? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Muita gente diz assim: o especial de Deus ainda está por vir. Deus tem algo especial. Vou dizer para você, o especial de Deus é Jesus Cristo. Ele já fez isso por nós, ele já entregou a sua vida por nós. Então não temos mais nada além disso, melhor que isso, porque o melhor de Deus está na cruz e na ressurreição e na vida eterna que ele preparou por nós. Tem gente que diz: o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já está conosco. O melhor de Deus é o amor de Deus em Cristo Jesus, e a presença de Deus em nós já está sendo sensível através do seu Espírito Santo. O especial de Deus, o melhor de Deus, já está com você, já está entre nós, já está em nós, e nós vamos bendizer ao Senhor por isso. Vamos orar? Eterno e bendito Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento de conexão, por esse momento de bênção, por esse momento de comunhão, de oração, de intercessão. E nós queremos te bendizer, Senhor, porque é a tua palavra que opera em nós, e a tua palavra nos diz que aquele que não poupou seu próprio Filho nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Estamos aqui com Cristo, em Cristo, e a presença de Cristo neste momento, em nossas vidas, nestes lugares, nestes momentos em que nos reunimos, 2 ou 3 em nome dele, é sensível entre nós.
Por isso nós pedimos, vem refrigerar os nossos corações e mentes, vem transformar as nossas almas e vidas e faze-nos, Senhor, perceber a tua presença, a tua graça e o teu amor sobre nós. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu resolvi retomar aqui em Gênesis 3, onde nós paramos antes. E aí, voltamos aqui. Márcia dizendo ali, tá tudo ótimo, não mexe, tá ótima a conexão. Pode ficar tranquila, Márcia, eu já sei que tá tudo ótimo. Tenho aqui o software dizendo isso, mas tenho também aqui, olha, o áudio que eu já estou ouvindo, está aqui conectado, tem como acompanhar aqui pelo celular também. Tem, olha, para você ver, estou com 3 telas aqui e graças a Deus, todas elas estão me dando boas notícias, está tudo ótimo, pela graça de Deus, a conexão também. A única coisa que eu vou fazer aqui para você é me acompanhar aqui um pouquinho junto na câmera, para que a gente possa, nesse momento, relembrar a leitura da palavra. E aí eu vou convidar você para a gente dizer junto o texto que está aqui. Eu vou, em especial, pegar aqui a tradução brasileira. Por quê? Porque alguém perguntou-me a respeito do nome de Deus. E a gente precisa falar disso, já que vamos falar de Gênesis 3 e vamos falar da queda e depois vamos falar da continuação. Gênesis de 1 a 11 tem uma dinâmica, Gênesis de 11 em diante tem outra dinâmica, e a gente vai explicar isso também biblicamente, explicar isso também de maneira que você entenda nas Escrituras. Primeiramente, vamos relembrar aqui o que diz a palavra. E eu vou pegar a tradução brasileira, porque a tradução brasileira trouxe uma discussão que você também vai entender. Que é assim: disse Deus Jeová, Gênesis 3, 22, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, Deus, Jeová, o enviou para fora do jardim do Éden, a fim de cultivar a terra de que havia sido tomado. E assim expulsou ao homem, e ao oriente do jardim do Éden, pôs os querubins, e o chamejar de uma espada que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Por que eu li aqui a tradução brasileira? Porque a tradução brasileira, que foi um trabalho escrito em 1903, foi escrito no momento em que as pessoas estavam discutindo muito a respeito do nome de Deus e a respeito do que significa esta queda. Eu vou pedir que você me acompanhe em algo que talvez não seja tão acessível para muitos, mas que eu preciso aqui dizer. O tetragrama sagrado são letras em hebraico que são lidas pelos israelitas como Adonai, o Senhor, e que os biblistas vão chamar de Yahvé. Yahvé foi transliterado no início do século XX e no final do século XIX como Yehová. E é Yehová, Yahvé, que dá origem à expressão Jeová. E aí alguns começam a discutir, esse é o nome de Deus? Em primeiro lugar, a Bíblia responde esta questão. Então eu vou pedir para você me acompanhar lá na tradução brasileira de 1903, lá para Êxodo, capítulo 3, e a gente vai ouvir o nome de Deus, dito pelo próprio Deus. Acho que você conhece o texto. Moisés está diante do Senhor e o texto de Êxodo 3 diz assim: ora, Moisés, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou-o para de trás do deserto e veio a Horebe, monte de Deus.
apareceu-lhe o anjo de Jeová numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Disse, pois, voltar-me-ei e verei esta grande visão, porque não se queima a sarça. Para você saber, sarça, em inglês é bush, é o mesmo nome do presidente Bush. E sarça significa arbusto. É aquele arbusto que eles usam, principalmente na América do Norte, para fazer cerca viva ou para fazer umas plantas decorativas de jardim. Aquela árvore que não cresce muito, é uma sarça mesmo, um arbusto. Vendo Jeová que ele se voltou para ver, do meio da sarça, ou seja, do meio do arbusto, chamou Deus e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse-lhe mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés escondeu o rosto porque ele sabia que estava errado. Você sabe disso. Moisés fugiu do faraó, mas fugiu também de Deus, tá? Guarda essa informação porque, assim como Adão, Moisés também fugiu da presença de Deus. Todo mundo que está em pecado foge da presença de Deus. Como a criança que é apanhada fazendo uma coisa errada, como alguém que acha que a roupa está rasgada e anda encostando nos cantos, como alguém que sabe que tem alguma coisa que está devendo, é o que acontece. É o que acontece com Moisés, que acontece com Adão. Fugiu, se escondeu da presença de Deus, teve medo de olhar para a sarça. Então disse Jeová, certamente tenho visto a aflição do meu povo. Estou lendo o texto junto com você, tá? Estou lendo na tradução brasileira, que a tradução brasileira fala Jeová várias vezes, a gente vai ter que falar sobre isso hoje. Então disse Jeová, certamente tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa de seu superintendente. Conheço os seus sofrimentos e desci para o livrar da mão dos egípcios, para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Você já tomou leite com mel? Se nunca tomou, pode tomar. Leite com mel, chá com leite e mel, você vai ver que é uma coisa que preenche o nosso paladar. Que bom que a Bernadette está ali com fone. Vamos orar por ela e orar também pelo vizinho. Não esqueça de colocar nas suas orações o Franklin e a família dele, e cada irmão e cada nome que está aqui na hora da aliança. Nós estamos aqui juntos para nos apresentarmos diante de Deus, porque estamos com o Senhor. Veja aqui o que diz o texto. Conheço os seus sofrimentos, desci para o livrar da mão dos egípcios, para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Demais tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem tu, pois, eu te enviarei ao faraó, para que os tireis do Egito, meu povo, os filhos de Israel. Perguntou Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó, para tirar do Egito e os filhos de Israel? Deus respondeu-lhe, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Depois de haverdes tirado do Egito o povo, servireis a Deus neste monte, no Monte Horebe. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes eu de responder? Você sabe,
você sabe por que Moisés perguntou isso? Moisés cresceu numa cultura politeísta. Moisés cresceu no Egito com muitos nomes e muitos deuses. Moisés foi educado lá no palácio do faraó como príncipe do Egito. Moisés estava no meio de uma cultura que tinha muitos deuses e muitos ídolos. Se você conhece um pouquinho, mas um pouquinho assim da civilização egípcia, você vai ver que os egípcios tinham muito mais divindades e mitos e histórias do que os gregos e os romanos. Então Moisés queria saber quem era aquele Deus que estava ali diante dele e queria apresentá-los aos egípcios. Mas Deus já tinha se apresentado para eles, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus verdadeiro. Mas Moisés queria saber que nome que eu vou dizer. Você sabe que lá em Gênesis, Deus deu poder e autoridade para o homem nomear as criaturas da terra. E essa capacidade do homem de nomear e de articular é a capacidade dele dirigir as coisas e tornar-se senhor das coisas e conhecedor das coisas. Lembre-se que lá em Adão, em Gênesis 3, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Conhecedor, nominador. O homem passou a querer conhecer e nomear todas as coisas, não só na criação, não só nas criaturas, mas também queria o homem conhecer os deuses e conhecer as realidades espirituais, conhecer o bem e conhecer o mal. E eu preciso dizer para você que o Deus vivo, verdadeiro, é aquele que não se tornou objeto de conhecimento, que não se permitiu nominar pelos homens. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui: o nome de Deus não foi outorgado, nem foi promulgado, nem foi revelado aos homens para que os homens o denominem, o dominem e possam invocá-lo. É o contrário, é Deus quem nos chama. Ele que diz: eu resolvi descer, eu ouvi o clamor, eu vou livrá-los. E aí, quando Deus responde a Moisés, disse a Moisés, Êxodo 3:14, eu sou o que sou. E acrescentou: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, enviou-me a voz. Bom, agora eu vou gastar um pouquinho de hebraico com você para você entender. O que está escrito aqui, e que a gente vai ter que esclarecer para muita gente, precisa também ser explicado aqui pela Bíblia Apologética e por outros irmãos. Caiu aqui uma coisa, mas eu vou ajudar você a compreender essa caminhada teológica que estamos fazendo e compreender o tamanho deste processo. E se ficar difícil, se ficar complicado, a gente volta a explicar e você pode enviar o seu e-mail, pode enviar sua mensagem, pode enviar seu WhatsApp e nós esclareceremos juntos. Veja você, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, em vez de dizer eu sou, registra assim: eu mostrarei ser. Mas não é isso que está escrito lá, não. E aqui é importante você entender que Yahvé poderia ser traduzido no hebraico como nós somos. E o eu sou, que está lá em hebraico, em Êxodo 3, e o Yahvé, que é traduzido como Javé, ou como Yehová, ou Jeová, na Bíblia, especialmente nas traduções do início do século XX. Essas traduções todas, a irmã está perguntando, caiu uma panela? Não caiu uma panela não, caiu aqui
como é que chama isso? Caiu uma lata aqui do meu lado. É, e aí depois eu vou ter que explicar. A lata estava aqui que eu ia mostrar uma coisa para você, mas eu vou mostrar amanhã, tá? E vou ouvir. Hoje o som tá tão bom que dá até para ouvir o que caiu. Fui pegar aqui a Bíblia do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisas, a Bíblia Apologética, e aí caiu, né? Dá para ouvir o que caiu, dá para ouvir o barulho de papel. Aqui a gente está hoje com a conexão em qualidade nota 1000. Mas eu vou pedir para você prestar atenção nisto, que isso é muito importante. Essa discussão dos testemunhos de Jeová sobre o nome de Deus, as discussões que os biblistas fazem, dizendo assim, uma parte do texto de Gênesis foi escrito pelos eloístas, que chamam Deus de Elohim, outra parte foi escrita pelos javistas, que chamam Deus de Javé, Yavé, ou o tetragrama sagrado, Iavé, se você vai encontrar às vezes assim, às vezes você vai encontrar assim, mas de qualquer maneira é uma tentativa de fazer ali a transliteração da Bíblia hebraica. Mas em geral você vai encontrar essa expressão aqui, que é a mesma que é utilizada pelos biblistas, Javé e Jeová, para falar do nome de Deus no Pentateuco. Em algumas partes do Pentateuco chama-se Javé, em outras partes ele chama-se Elohim, que é o Deus dos deuses. Agora, o que eu preciso dizer para você é que o eu sou, que aparece em Êxodo 3, é diferente do Yavé, que aparece em outras passagens. Mas aqui é importante a gente dizer que nós estamos falando de uma espécie de flexão. O nome de Deus, em Yavé, em hebraico, pode ser entendido, e é entendido por muitas traduções literais hebraicas, como um nome plural. Elohim é um nome plural. Ora, por que o Deus dos Senhor, o Deus vivo, o Deus dos deuses, Elohim e Yavé, está no plural? Por que Deus fala no plural? O homem se tornou como um de nós. Porque o nome de Deus não é Jeová. Eu sei que agora eu vou explodir uma bomba atômica na sua cabeça, mas o nome de Deus não é Jeová. Jeová é um atributo daquele que está dizendo nós somos. O eu sou está dizendo Yavé e está flexionando em hebraico para dizer nós somos. Eu sou, nós somos. Aquele que era, que é e quer de ser é aquele que está dizendo nós somos, nós seremos e nós aqui somos contigo. Quando Deus está falando no plural, e ele está falando plural algumas vezes no Pentateuco, ele está anunciando uma realidade trinitária, uma realidade espiritual que nós não entendemos. Os teólogos vão dizer a trindade presente, mas a gente precisa ir mais além, não é só a trindade presente. O Deus que fala no plural, ele está falando em conexão consigo mesmo e com as outras partes da trindade. Ele está falando numa voz múltipla. Ele está falando no plural, porque ele não só está conversando consigo mesmo, mas ele está vocalizando como num coral. E é isso que a gente precisa dizer. O nós somos faz a gente pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas também o Pai, o Filho e o Espírito Santo lembra que aquele que é o Deus Criador, aquele que é o Deus vivo, é aquele que está em conexão permanente com as outras pessoas da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, diz o Senhor. Eis que o homem se tornou Yavé, como um de nós. Se tornou como nós somos. E ele se tornou conhecedor do bem e do mal, como nós somos conhecedores do bem e do mal. E aqui quando eu digo nós somos, nós seremos, nós estamos lembrando de uma coisa que a própria Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, na oração sacerdotal de Jesus Cristo,
em João 17, que o objetivo de Deus é que o homem não seja só conhecedor do bem e do mal, mas que ele seja um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus está dizendo que o homem possa se tornar como um de nós, verdadeiramente como um de nós, que eles sejam um como nós somos. Aqui aparece de novo Jesus utilizando esta expressão. Ele está ali orando em comunhão com o Pai e no caminho da cruz. E isto é o melhor de Deus para nós, não é o que está por vir, é aquilo que nós já somos e que nós seremos. No Apocalipse, que nós lemos há pouco tempo atrás, mas que ainda está aí na internet, no ar, e se não está na internet, se não achou o vídeo, não se preocupe, gravamos todos os vídeos, temos um drive aqui com todas essas coisas e a gente vai compartilhar com você outras bênçãos. Pode aguardar e orar e nos ajudar, porque a gente está caminhando para isto. No Apocalipse, a Bíblia diz que nós seremos de novo, todos nós, um só. Não apenas conhecedores do bem e do mal, mas nós realmente estaremos em comunhão eterna com o Senhor. Nós perdemos essa comunhão. Por isso é que nós não entendemos a Trindade. Não entendemos como um pode ser três e como três podem ser um e como nós podemos ser. E não entendemos o que Deus está dizendo para Moisés e nem o que ele está dizendo para Adão e nem o que Cristo está dizendo para nós em João 17. Não entendemos por quê? Porque nós estamos decaídos, degradados, imersos no nosso individualismo. Então, quando Deus diz eu sou, você entende. Quando Deus diz nós somos, nós não entendemos. E Deus, o Deus que se revelou a nós, o Deus que se revelou a Moisés, o Deus que criou todas as coisas, é aquele que nos convida a estarmos nele e de sermos com ele. O homem perdeu essa conexão com Deus, mas ele vai retomar. A humanidade perdeu a sua unidade e vive construindo coisas que não estão na criação. Eu estava voando por essas Américas aqui e eu estava ali olhando pela janela do avião e não encontrei as linhas que estão nos mapas para dividir os estados, para dividir os países, elas não estão lá. Acho que você já teve essa experiência, né? Viu a Terra do espaço e você vê os países, os estados, as cidades, os nomes não estão lá. Do alto, nós todos somos um só. E nós seremos um só novamente. Quando Ele nos restaurar, nós estaremos sendo um só de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. E eu quero convidar você para estar orando por isso. A Márcia está falando ali, vou ter o pendrive. Não é só um pendrive não, viu, Márcia? Eu agora vou aproveitar aqui e eu vou mostrar para vocês, olha, isso aqui é um Google, é um drive externo, né? Mas além do drive externo, também tem o Google Drive, que a gente agora também está assinando e botando mais espaço. Então tem espaço na nuvem, tem espaço aqui no Drive, e se eles quiserem aqui nos bloquear de algum jeito, ou quiserem apagar algum vídeo, a gente já salvou, assim como vamos salvar esse também. E assim também fez o Senhor com todos nós. Não vão tirar a Bíblia de ninguém, nem vão detonar meio eletrônico nenhum, porque a gente hoje está conseguindo fazer cópias e está conseguindo compartilhar a palavra. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus está nos dando a oportunidade de viver num lugar e num tempo em que nós estamos nos conectando cada vez mais. E isso é bênção.
É bênção para você evangelizar, é bênção para você anunciar a palavra, é bênção para você compreender o que Deus está fazendo. Ele está convertendo corações e unindo as pessoas nesta conexão espiritual que está em Cristo. Nós acabamos de cantar, né? Eu vou relembrar o que você cantou, porque a gente disse aqui, olha, e agora com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Eu vou cantar ao longo desta semana aqui alguns hinos em que nós cantamos a nossa união com Cristo e a nossa união como igreja. E aqui eu quero dizer para você que da Groenlândia à Argentina, América do Norte, América Central, Caribe, América do Sul, em todos esses lugares há filhos de Deus e há conexões espirituais fortíssimas feitas em Cristo e pelo Senhor, e que não podem ser desfeitas pelos homens, e que não serão perdidas. Assim como a criação do universo todo não tem as fronteiras, os limites, os nomes, as delimitações, também em Cristo essas coisas não existem e não existirão. E chegará o dia em que nós todos estaremos reunidos, um só rebanho, com um só pastor, na presença do Senhor. Eu sei que você espera por esse dia, como eu também espero, mas eu quero convidar você agora para que a gente ore por isso. E quero dizer para você que tive a oportunidade de ver isto, de ver o testemunho da unidade da igreja, de ver a oportunidade dos irmãos. Eu ia mostrar ali uma latinha com algumas coisas, mas vai ficar para amanhã, porque eu não vou pegar aquela rolou lá para debaixo da mesa. Eu vou ter que entrar debaixo da mesa para pegar e mostrar para os irmãos as bênçãos da nossa comunhão. E se alguém disser que é difícil, eu vou dizer para você, pode ser difícil, para alguns pode ser até impossível. Mas o que é difícil para os homens e o que é impossível para muitos não é difícil nem impossível para Deus. Deus está nos reunindo, está nos usando e está nos convidando a nos conectarmos uns com os outros. E quando o Senhor vier, todo olho verá, todo ouvido ouvirá, e todos nós estaremos unidos novamente com o Senhor. Para relembrar uma coisa que eu já falei antes, eu vou dizer de novo, Jeová não é o nome de Deus. Porque os nomes de Deus que estão na Bíblia hebraica são atributos do seu ser. Mas ele é muito maior do que isso. O Jeová anuncia aquele que é. E que está dizendo no plural, Yahvé, nós somos. E eu quero que você entenda que assim como a gente aqui sentiu um pouquinho de saudade da nossa conexão, da nossa vontade de estar juntos, nós podemos dizer que esta conexão e essa comunhão há de nos impulsionar a continuarmos procurando cada vez mais a oportunidade de estarmos juntos, de orarmos e de compartilharmos aquilo que há de mais importante em nós, que é Jesus Cristo. O melhor de Deus não está por vir, não. Como diz um slogan por aí, o melhor de Deus já chegou. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. E aquele que está em Cristo está também com o Pai e com o Filho. E nós com ele somos um. E estaremos na eternidade em um só rebanho, em um só pastor, face a face, vendo aquele que nos amou e que nos deu a oportunidade de estarmos em comunhão, em conexão, em unidade eterna com ele. Eu queria convidar você para que esteja diante de Deus nesta hora. Vamos fazer uma oração final, agradecendo esse tempo de conexão. Vamos fazer uma reflexão um pouquinho mais funda, mais profunda sobre essas coisas. Amanhã eu pretendo aqui apresentar algumas palavras em hebraico, em grego, para você entender um pouquinho mais disso, mas também pretendo aprofundar este conceito no qual o homem que está em pecado
perde a sua conexão com Deus e com o próximo. E aí você vai entender por que Caim matou Abel e por que o Senhor foi procurar Caim. Porque o nosso Deus é Deus de comunhão, de conexão. É aquele que está dizendo: nós somos, nós seremos. E aí eu vou convidar você a guardar as latinhas que caíram, aí amanhã a gente mostra mais. Mas aí que o pessoal com curiosidade, mas nós vamos compartilhar as nossas vidas, as nossas curiosidades e as nossas orações. Vamos orar juntos? Ana Maria e Vênia estão agradecendo ali, bem-vindos, a reverenda André, a prima Carla, a Rebeca vem depois, só depois de 31 de agosto, só depois que ela terminar esse processo, mas até lá continue orando pela Rebeca, pela Carla, por nós. Agradecemos as orações e agradecemos em especial as orações e as felicitações pelo aniversário de vida, pelo aniversário de casamento e pela felicidade de estarmos aqui diante do Senhor. Vamos orar juntos? Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, a nossa oração hoje é a mesma oração de Teu Filho Jesus Cristo. Que nós sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que a nossa comunhão e a nossa unidade seja mais forte do que todas as forças e poderes e potestades e principados deste mundo. E que o Senhor nos una e nos reúna a cada momento, a cada dia, até aquele dia, até aquele tempo, Senhor, em que estaremos eternamente em comunhão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ternas consolações e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.